Olá, meus amigos. Muito bom estarmos novamente aqui reunidos e unidos em pensamento para mais uma palestra do nosso querido Grupo Espírita Francisco de Assis. A palestra de hoje será dada pela nossa amiga Thelma de Barros Lopes, aqui da nossa casa, nossa companheira, que ela receba o nosso abraço fraterno. E o tema será desigualdades sociais, né? Um tema que realmente nós temos que estar estudando e relembrando a todo instante para podermos entender um pouquinho a mais sobre o que nos cerca. E antes disso, nós leremos uma página que hoje será do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier, editado pelo Espírito Emmanuel, e após nós faremos a prece. A página é o capítulo 102, intitulado O Cristão e o Mundo. Primeiro a erva, depois a espiga e, por último, o grão cheio na espiga. Jesus. Está em Marcos, capítulo 4, versículo 28. Ninguém julgue fácil a aquisição de um título referente à elevação espiritual. O mestre recorreu sabiamente aos símbolos vivos da natureza, favorecendo-nos a compreensão. A erva está longe da espiga, como a espiga permanece distanciada dos grãos maduros. Nesse capítulo, o mais forte adversário da alma que deseja seguir o Salvador é o próprio mundo. Quando o homem comum descansa nas vulgaridades e inutilidade da existência terrestre, ninguém lhe examina os passos. Suas atitudes não interessam a quem quer que seja. Todavia, em lhe surgindo no coração a erva tenra da fé retificadora, sua vida passa a constituir objeto da curiosidade para a multidão. Milhares de olhos que o não viram quando desviado na ignorância e na indiferença, seguem-lhe agora, os gestos mínimos com acentuada vigilância. O pobre aspirante ao título de discípulo do Senhor ainda não passa de folhagem promissora e já lhe reclamam espigas das obras celestes. Conserva-se ainda longe da primeira penugem das asas espirituais e já lhe exigem voos supremos sobre as misérias humanas. Muitos aprendizes desanimam e voltam para o lodo, onde os companheiros não o vejam. Esquece-se um mundo de que essas almas ansiosas ainda se acham nas primeiras esperanças, e por isso mesmo, em disputas mais ásperas por rebentar o casulo das paixões inferiores, na aspiração de subir. Dentro da velha ignorância que lhe é característica, a multidão só entende o homem na animalidade em que se compraz. Ou então, se o companheiro pretende elevar-se, lhe exige de pronto credenciais positivas do céu, olvidando que ninguém pode trair o tempo ou enganar o espírito da sequência da natureza. Resta ao cristão cultivar seus propósitos sublimes e ouvir o Mestre. Primeiro a erva, depois a espiga e, por último, o grão cheio na espiga. E agora, elevando os nossos pensamentos ao alto, pedindo a Deus, nosso Pai amoroso, a Jesus Cristo, Mestre, Irmão e amigo de todas as horas, a pleia de espíritos que tutela os trabalhos do Grupo Espírita Francisco de Assis, que estejam conosco em mais uma noite abençoada de palestra, para que possamos, Senhor, estarmos com os ouvidos da alma atentos para tudo o que for proposto, que possamos investigar cada oração, cada frase, cada palavra, para que no contexto da nossa vida terrena possamos colocar em prática as virtudes que o Mestre nos traz. Que a sua luz, Senhor, esteja conosco
abençoando a toda a humanidade e nesse momento no qual nos encontramos, ainda um tanto quanto distanciados fisicamente, mas certamente nessa hora de palestra, muito próximos de coração e de corações abertos. Abençoe-nos e fique conosco, hoje, agora e sempre. Olá, meus amigos, meus irmãos. É com alegria que aqui estamos para mais um encontro nessa casa querida. Esperamos que esses momentos sejam proveitosos para todos nós, que possamos juntos refletir sobre tema relevante da doutrina espírita e que esse tema possa nos auxiliar a mudar a nossa escala de valores, a elaborar sentimentos que de alguma forma contribua conosco nesse processo de transformação que todos nós que nos envolvemos nesse encontro já nos propomos a fazer. Vi ontem na rua um bicho na imundície do pátio catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, o bicho não era um gato, o bicho não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Resgatamos esse poema de Manuel Bandeira, escrito no ano de 1947, porque achamos que ele, apesar da distância no tempo, ainda se faz para nós muito atual. Provavelmente o poeta, caminhando pelas ruas da sua cidade, tenha se deparado com uma cena impactante e que, elaborando as suas emoções, conseguiu traduzir para o papel o texto que acabamos de ler. Infelizmente, não somos poetas, mas quantos de nós também já vivenciamos a mesma experiência do poeta? Quantos de nós, ao dobrarmos as esquinas do nosso bairro, não nos deparamos com cena semelhante? Um homem, uma mulher, uma criança, revirando lixo em busca de algo que pudesse saciar a sua fome. A primeira vez que nos deparamos com um quadro como esse, recebemos aquele soco no estômago, falando numa linguagem muito figurada. Somos tomados de violenta emoção, de inconformismo, de revolta, de indignação, por perceber que irmãos nossos de caminhada convivem em situação tão degradante. Acontece que essas cenas são recorrentes. Sobretudo nos dias atuais, não raras vezes, mais de uma vez por semana, nos deparamos com cenas como essa. E por serem recorrentes, deixam de agir sobre nós da mesma maneira que agiram da primeira vez com que com ela nos deparamos. Essas cenas passam, à medida em que se repetem, a compor a paisagem da nossa cidade. E quando passamos por irmãos nossos revirando lixo, nada mais sentimos, simplesmente passamos. Mas esse poema foi resgatado
porque ele tem tudo a ver com o tema que nos foi proposto para esse nosso encontro. Nós vamos falar um pouquinho sobre desigualdades sociais, que está contido na terceira parte de O Livro dos Espíritos, que se intitula Leis Morais, e é exatamente presente na 9ª lei, que é a lei de igualdade. É claro que desigualdade social também povoa o nosso noticiário, através das várias mídias. São muitos os índices que os teóricos, que os políticos, que os economistas nos apresentam diariamente, nos situando em relação à nossa realidade, ao cenário mundial. Não temos a pretensão de trazer nesses breves minutos aqui, e até por desconhecimento mesmo, o que dizem os teóricos acerca da desigualdade social, mas pensamos algumas poucas coisas para servir de introdução, para que compreendamos depois, à luz do que a doutrina espírita nos apresenta, a complexidade desse tema. O que seria a desigualdade social? O que caracteriza uma situação de desigualdade social? Convivem na nossa cidade, no nosso país, no mundo de uma forma geral, lado a lado, a opulência e a miséria. Se avizinham de uma forma até meio indecente, meio indecorosa. E o que nos dizem os teóricos? Que a desigualdade social é a diferença existente entre as classes sociais e que ela pode ser medida tomando-se como parâmetro de comparação a média da renda dos mais ricos com a média da renda dos mais pobres. Existe um índice chamado índice de Gini, que foi criado por um economista italiano chamado Corrado Gini, que é um índice que atualmente costuma aferir a desigualdade existente nos países. Para nossa tristeza, o nosso país é hoje o 7º país do mundo mais desigual. Ele perde para países da África, como Lesoto, Namíbia, África do Sul, se não me engano, Gana. Mas o nosso querido Brasil, hoje, figura nessa estatística que não nos envaidece nem um pouco, como sendo o 7º país mais desigual. A título de ilustração, trouxemos alguns poucos índices e parâmetros para configurarmos essas situações de desigualdade, para que tenhamos clareza acerca dessas situações de desigualdade. 1% da população mundial detém quase que 50% da riqueza produzida no planeta. 1% da população mundial detém quase que 50% da riqueza produzida no planeta. Essa informação é do Banco de Crédito Suíço, uma instituição respeitável. Todos esses dados que nós colhemos aqui, procuramos fazê-lo em fontes bem seguras, bem honestas. 85% das pessoas mais ricas, as 85 pessoas mais ricas no mundo são donas do equivalente ao que a metade da população mais pobre do planeta tem. Então, 85 pessoas mais ricas
são donas do equivalente à metade do que a população mais pobre do planeta tem. Mais de 700 milhões de pessoas no mundo passam fome. Não é que sejam pobres, passam fome. E os índices do nosso país? Os 10% com maior renda no nosso país ficam com 43% de todos os rendimentos do trabalho no país. 1% dos que ganham mais aqui no nosso país ganha 180 vezes mais do que os 5% que tem menor rendimento. 1% da população que ganha mais em nosso país ganha 180 vezes mais do que os 5% com menor rendimento habitual do trabalho aqui. Os brancos ganham 70% a 80% mais que os negros. Da população do nosso país, 16% não tem acesso à água tratada. 47% não tem acesso a esgoto. 7% da população acima de 15 anos é analfabeta. Temos ainda a desigualdade de gênero. As mulheres, mesmo fazendo as mesmas coisas, com a mesma jornada, tendo a mesma qualificação que os homens, ganham menos que os homens. Os negros ganham menos que os brancos. Aqueles que possuem uma orientação sexual diferente da heteronormativa também ganham menos e têm muita dificuldade em se inserir no mercado de trabalho. A população LGBTQI+, tem muita dificuldade em se colocar no mercado de trabalho. Diante de tantas diferenças, fica sempre uma pergunta: como é que Deus permite que hajam situações tão discrepantes em relação aos seus filhos? Se um pai humano como nós, cheios de imperfeições, procuramos distribuir para os nossos filhos as mesmas oportunidades, procuramos oferecer a cada um deles as mesmas coisas, né? ou coisas semelhantes. Como é que Deus permite tanta discrepância, tanta diferença? Primeiro é preciso que a gente lembre que cada um de nós está inserido no contexto preciso, naquela situação mais adequada no momento da sua presente trajetória para crescer, para evoluir. Mas esse Deus soberanamente justo e bom, descrito lá na questão 13 do Livro dos Espíritos, não estaria sendo parcial, aquinhoando alguns dos seus filhos com melhores possibilidades do que outros? O Livro dos Espíritos nos diz que uma situação de igualdade plena nós não vamos viver nunca, porque existem as desigualdades de aptidões. Então, uma sociedade absolutamente igual nós não vamos nunca ter, porque em razão da desigualdade ou da diversidade de aptidões,
nós vamos sempre ter uma sociedade desigual. Mas será que essas situações, né, que nos são reveladas diariamente, da extrema opulência com a extrema miséria, são abonadas pelas leis de Deus? Tem o beneplácito das leis de Deus? E aí nós vamos às questões do Livro dos Espíritos, que nos informam acerca do que pensam os espíritos acerca desse tema. Essa nona lei, essa lei de igualdade, né, os espíritos responderam a Kardec, por exemplo, na questão 803, que Deus não distingue a nenhum dos seus filhos, não é? Porque Kardec pergunta: perante Deus são iguais todos os homens? E os espíritos responderam que sim, que todos os homens tendem para o mesmo fim, né? Que Deus fez as mesmas leis para todos, que o sol, luz para todos. E Kardec, numa notazinha pequena a essa resposta, vem dizer para a gente que Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte, que todos aos olhos de Deus são iguais. E aí, lá na frente, Kardec pergunta se é lei da natureza a desigualdade das condições sociais. E os espíritos são até econômicos na resposta quando dizem que não, que as desigualdades de condições sociais são obras do homem e não de Deus. E aí Kardec avança perguntando se algum dia essa desigualdade desaparecerá. E aí os espíritos responderam a ele que eternas somente são as leis de Deus. Então, se as desigualdades sociais são obras do homem, um dia, à medida em que o homem se melhorar, à medida em que o homem se moralizar, elas tenderão a desaparecer. E se nós pararmos para pensar, por mais chocantes que sejam as condições que se nos apresentam no dia de hoje, nós temos que admitir o quanto a sociedade já avançou. Porque até muito pouco tempo atrás, um homem se achava no direito de escravizar outro homem. Hoje, quando nós vemos um patrão que não concede ao seu empregado os direitos que lhes são garantidos por lei, nós nos indignamos, nós ficamos chocados. Essa situação se torna matéria dos jornais, né, das revistas televisadas, dos programas, né, jornalísticos, como há bem pouco tempo tivemos oportunidade de ver. Mas num passado muito recente, essa era a regra. Um homem escravizar outro homem era a regra. Alguém colocar dentro da sua casa uma menina para ajudar nos serviços domésticos em troca da comida apenas, era uma situação absolutamente normal. Hoje já se configura para nós numa situação muito absurda. Quando há uma denúncia de trabalho escravo, e infelizmente ainda vez por outra nos deparamos com essa situação, já há a punição da lei, né? Já há a lei punindo, nós já ficamos chocados com aquela situação, não entendemos como uma situação natural, e os espíritos vêm nos informar que à medida em que formos nos moralizando,
essas situações de desigualdade vão deixando de acontecer, elas vão diminuindo. Eles respondem assim: desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Restará apenas a desigualdade de merecimento, ou seja, quantas pessoas também nós identificamos como tendo oportunidades, mas preferindo ficar na indolência. Então, se as pessoas tiverem a mesma oportunidade e uma delas não aproveitar a oportunidade que está tendo, essa ficará em situação desigual em função da escolha feita, da opção de vida feita, né? E quantos nós conhecemos nessa situação? Mas é importante que a gente pare para pensar, porque aqui fala, né, desigualdade de merecimento. Hoje em dia, nós nos deparamos muito com esse termo meritocracia. Essa palavra só faz sentido, meus irmãos, se ela for aplicada a uma situação em que as pessoas tenham as mesmas oportunidades. Então, é muito comum, de uma forma equivocada, se falar em meritocracia, colocando, né, juntas pessoas que tiveram situações muito antagônicas, muito diferenciadas. E aí, quando alguma pessoa de uma classe, né, social menos privilegiada conquista alguma situação, né, de destaque, alguma projeção, é aprovado em alguma universidade, aí é muito comum as pessoas dizerem assim: tá vendo? Olha lá, pelos seus esforços chegou lá. Como se aquela parcela grande que não chega, não chegasse por conta da sua indolência, por conta, né, da sua inércia. E não é assim, né? Essas pessoas que, diante de tantas adversidades, de tantas dificuldades, ainda assim conseguem conquistar alguma coisa, conseguem ascender socialmente, o fazem à custa de um absurdo sacrifício. Então, as situações são desiguais. Como se pensar, né, em meritocracia diante de situações tão desiguais? Orgulho e egoísmo são esses dois germes ainda que todos trazemos e que contribuem para essas situações com as quais nós convivemos. E aí Kardec pergunta assim: que se deve pensar dos que abusam da superioridade de suas posições sociais para, em proveito próprio, oprimir os fracos? E aí os espíritos respondem: merecem condenação, ai deles, serão a seu turno oprimidos, renascerão numa existência em que terão de sofrer tudo o que tiveram feito sofrer os outros. E nós vamos ver, meus irmãos, o quanto a doutrina espírita lança a luz acerca dessas questões, não é? Porque como nós ainda convivemos hoje com aquelas situações, né, de pessoas que são alçadas, né, a postos de comando e que, prevalecendo daquela situação que é temporária, que é passageira, não deixam de oprimir, não deixam de humilhar aqueles que estão também naquele momento sobre a sua situação de comando. No Evangelho tem lá um item, né, intitulado Os Superiores e os Inferiores, em que os Espíritos nos falam de como nós devemos agir ocupando uma ou outra situação.
E aí nós vamos ver, né, a beleza da doutrina espírita lançando luz sobre muitas coisas, né, acerca da vida para todos nós. Nós ainda, infelizmente, convivemos com aquela situação em que a famosa carteirada acontece muito, né? Em que a pessoa, numa situação de dificuldade, sem nenhum pudor, sem nenhum escrúpulo, não fala com muita tranquilidade, você sabe com quem você está falando, e intimida, e ameaça, e humilha, não é? Então, os espíritos estão aqui nos dizendo que essas pessoas merecem condenação. E por que merecem condenação? Porque tudo isso, né, todos esses postos que tanto nos envaidecem, dos quais, né, ficamos tão envaidecidos mesmos, tudo isso é transitório, tudo isso faz parte do mundo material, que ficará aqui com a matéria. E quando os espíritos vêm nos esclarecer que essas situações de desigualdade são fruto ainda do nosso egoísmo, nós não podemos esquecer, né, que lá na questão 913 de O Livro dos Espíritos, somos lembrados que o egoísmo é ainda o nosso vício mais radical, ou seja, está na raiz de todos os outros. E por que ainda trazemos essa parcela de egoísmo tão grande, né? Todos nós ainda? Exatamente porque a vida material exerce um fascínio muito grande sobre todos nós, não é? Mesmo nós que falamos, que entendemos que a verdadeira vida é a vida espiritual, quando mergulhamos aqui para viver as experiências, né, da matéria, acabamos seduzidos por tudo que a matéria nos oferece e esquecemos que tudo isso é transitório, tudo isso ficará aqui com a matéria. E aí a nossa dificuldade, não é? Porque Kardec pergunta também na questão 917 qual o meio de destruir-se o egoísmo. E aí os espíritos respondem que à medida em que a vida moral prevalecer sobre a vida material, o egoísmo vai ficando abafado. Mas enquanto nós estivermos aqui, ainda que digamos, né, que repitamos para nós mesmos e para os outros, que não, a verdadeira vida é a espiritual, mas que no fundo, né, estamos apegados a tudo isso aqui, enquanto nós estivermos, né, nessa situação de supervalorização das coisas materiais, achando, né, que é o meu carro, é a minha casa, é o meu filho, é o meu trabalho, é o meu cargo, nós vamos ficando, né, enredados nessa situação, né, de envolvimento com a vida material e esquecendo daquilo que realmente vai acontecer, que é ficar aqui tudo aquilo que disser respeito a esse mundo. Nós só levamos para o outro aquilo que pode realmente nos acompanhar na nossa bagagem, que são as nossas conquistas morais. Então, é muita ilusão, nós vivemos ainda nessa infância espiritual, iludidos, né, de que somos possuidores das coisas, quando na verdade somos usufrutuários de tudo. Tudo aquilo que não nos acompanhar quando nós deixarmos aqui o corpo, né, a matéria, tudo aquilo que aqui ficar foi nos concedido como empréstimo, como meio de nós transitarmos aqui nesse espaço de tempo para nós crescermos, para nós avançarmos, pensando sempre
né, no bem, no nosso bem, mas também no bem dos nossos irmãos. Então, meus irmãos, nós não somos isso ou aquilo. Nós não temos isso ou aquilo. Nós temos por empréstimo, como usufruto, os bens de natureza material. Nós não somos o que aparentamos ser. A nossa essência é aquilo que nós somos verdadeiramente. Os valores que nós carregamos é que se constituem para nós na nossa verdadeira identidade. Quando nós chegarmos no outro plano da vida, nós não somos o nosso cargo, nós não somos o nosso sobrenome, nós não seremos o nosso sobrenome, não seremos os títulos que ostentamos aqui, nós seremos aquilo que tivermos amealhados, que se constituam nesse patrimônio íntimo, que são os valores, as conquistas de natureza moral. Então, diante desse tema, né, desigualdades sociais, é preciso, né, que a gente lembre do que disse Kardec lá naquela mensagem bonita da questão 917 do Livro dos Espíritos, né, quando ele pergunta aos espíritos qual o meio mais eficaz de destruir o egoísmo, né, e Kardec tem uma nota muito bonita que fala que o meio mais eficaz é a educação, que só quando nós atentarmos para essa educação, mas não a educação de natureza, né, intelectual, essa que a escola nos oferece, mas a educação moral, né, essa substituição de valores, essa mudança de paradigmas, é que nós estaremos realmente, né, conquistando, né, meios de destruirmos o egoísmo. Então, é através da educação, mas dessa educação moral, que nós vamos vencer essa chaga que nos impede, melhor dizendo, de ver o nosso irmão de caminhada como alguém que merece e que precisa ter as mesmas oportunidades que nós. É através da educação, é através dessa educação, né, do sentimento, que nós vamos nos indignar com as situações de desigualdade com as quais convivemos diariamente. Mas, de alguma forma, essa nossa indignação, ela precisa se transformar em ação. De alguma forma, a nossa atuação na sociedade precisa se traduzir em atos que contribuam para a transformação também da vida das pessoas. É uma tarefa fácil? Não. Via de regra, nós costumamos delegar para o governo ou para os governos, né, toda a ação no campo social, toda a atuação, né, no campo social. E, sem dúvida nenhuma, cabe aos governos uma grande parcela, né, de investimento para melhorar as condições de vida das pessoas. E por isso é importante até que no exercício do voto, né, esse momento de expressão da cidadania, que é tão importante, que nós tenhamos consciência e passamos também a votar, escolhendo aqueles candidatos que tenham um compromisso com esse resgate, né, da dignidade humana, com a causa social de uma forma geral. Mas é preciso que as nossas casas espíritas também façam uma reflexão acerca do seu papel e da contribuição efetiva que podem fazer, né, para melhorar esse cenário. Porque é claro que somos vistos como aquelas instituições que que matamos a fome do faminto, que damos remédio, que damos a roupa. Mas isso ainda é muito pouco. Precisamos sair desse estágio, né, de oferecer a bolsa, de oferecer a sopa,
e de alguma forma criarmos estratégias, criarmos mecanismos de auxílio efetivo, de resgate para esses irmãos que se encontram em situação de tanta penúria, de tanta miséria, de tanto sofrimento. No Evangelho tem uma mensagem que não me ocorre agora qual é, mas que tem uma frase, é uma mensagem de um espírito que não me lembro o nome também, mas é uma frase que tem uma mensagem que tem uma frase muito impactante, em que o espírito diz assim: temei considerar-vos indiferentes quando puderdes ser úteis. A hora, meus irmãos, é de muita gravidade. Se não vamos levar nada do que temos, é importante que aprendamos a repartir, não é? Se temos acesso a espaços sociais que nos possibilitem contribuir com ideias de transformação social, que o façamos. O momento não é mais de omissão, o momento é de ação. Os espíritos amigos estarão sempre ao nosso lado, nos inspirando, nos intuindo. Se perceberem verdadeiramente em nós essa mobilização íntima, interna, para ir ao encontro dos nossos irmãos tão carentes, tão necessitados. As orientações, a inspiração não nos falta, sempre que nos disponibilizamos a fazer o bem. E o que nós precisamos nessa vida, se não fazer o bem, não é? Para não chegarmos do outro lado naquela ilusão que chegou a rainha de França, que nos trouxe aquela mensagem tão bonita, em que fala do seu desalento, do seu desapontamento, quando se viu do outro plano da vida, despojada de tudo aquilo que ela achava que era importante para si, né? Quando ela viu aqueles que estavam na condição de seus súditos, numa situação muito melhor que a dela. Que possamos valorizar aquilo que realmente tem valor e que não sejamos insensíveis às cenas narradas pelo poema com que iniciamos a nossa fala, que de alguma forma essas cenas dramáticas, tristes, consigam nos afetar, consigam tocar o nosso sentimento, para que nós possamos fazer pelos nossos irmãos aquilo que estiver ao nosso alcance, nos libertando das amarras do egoísmo que nos aprisiona tanto ainda a essa situação de infelicidade em que nos encontramos. Muita paz para todos. Vamos agora agradecer a Deus, nosso Pai, pela oportunidade desse encontro que tanto alegrou os nossos corações, que tão bem fez para todos nós. Obrigado, Pai amado, pelas lições que o Teu Evangelho, que a doutrina espírita nos proporcionam, que são ferramentas seguras para as nossas vidas, que possamos usá-las da melhor forma em nosso proveito e auxiliando os nossos irmãos de caminhada. Derrama o Teu amor e a Tua paz sobre todas as criaturas, que possamos passar por esse momento tão doloroso porque estamos passando, mantendo acesa a chama da fé e da esperança. Obrigado por tudo, Senhor, e que assim seja. Um grande abraço a todos. Obrigada pela oportunidade.